Isso eu vou tirar uma cartinha para vocês enquanto o pessoal entra. Cartinha de hoje. Interessante. Equilíbrio. E não vou falar muito dela porque ela é parte do tema de hoje. Né? Hoje eu pensei em falar para vocês sobre as leis, as 3 leis da vida, as ordens do amor, né? Bert Hellinger, muito romântico, deu a elas o nome de as 3 leis do amor. E por mais que a gente desconheça essas leis, elas estão atuando sobre a gente, tá? Então vou explicar sobre elas, depois, dando um tempinho, a gente responde perguntas. E se vocês tiverem dúvidas, vão perguntando, que eu vou parar entre uma lei e outra para sanar dúvidas, tá? É muito importante que vocês tenham conhecimento dessas leis, porque elas mudaram a minha vida, transformaram a minha vida e transformam a vida das empresas também, tá? E como eu disse, por mais que você não tenha conhecimento sobre elas, elas estão aí te afetando sim. Por isso chama-se ordem do amor. Não é porque é uma imposição, é algo que funciona assim e não tem um porquê. Funciona e acabou. E feliz das pessoas que têm conhecimento delas, tá? Então vamos lá, gente. Vou falar da primeira lei. A primeira lei fala sobre pertencimento, tá? Nessa lei que rege a nossa vida, se explica o porquê de, às vezes, você seguir fazendo coisas que os seus pais faziam, os seus avós, sabe? Às vezes aquela mania de guardar dinheiro debaixo do colchão ou em algum lugar. Às vezes aquela mania de toda vez que vai terminar uma frase falar assim, mas, sabe? Qual é a coisa que você tem que você segue fazendo igual a família? Então essa lei do pertencimento diz, dentro de nós tem uma vontade enorme de pertencer à nossa família, nem que isso nos custe a nossa vida. Então muitas vezes você tá aí seguindo um padrão familiar do teu pai, da tua mãe, dos teus avós, dos seus tios, por um grande amor, tá? Então já começa a observar aí enquanto eu tô falando pra você, aonde na tua vida você, por amor aos seus pais, amor aos seus avós, amor aos seus tios, lá tá você repetindo o mesmo padrão, se separando, tendo problema financeiro, tendo problema de saúde. O que você, que tá aí me ouvindo, repete da tua família? E todos nós repetimos alguma coisa, tá? Ou é no físico, ou é no jeitinho de ser, tá? Porque é uma forma de validar, eu pertenço a essa família, né? Muitas pessoas dizem pra mim, por exemplo, nossa, Fábio, como a Duda é parecida com você. Aí já tem uma lealdade de físico. E aí você conhece um tantinho, mas ela vai falar, nossa, mas o jeitinho de ser também tá ali, tá? Então nós temos dentro de nós uma vontade estrondosa de pertencer à nossa família. Por isso que às vezes você quer fazer uma dieta e ficar magrinho, mas toda a sua família é mais fofinha. Você não consegue muitas vezes. Por quê? Para pertencer a essa família, tem que ser mais fofinho, tá? Então, várias coisas afetam. Ou você quer ganhar peso e não consegue, porque na família todo mundo é magrinho também, sabe? Então, a gente tem certas dinâmicas que carregamos por amor para pertencer à nossa família. Dentro dessa lei tem algo muito importante, tá? Nessa lei do pertencimento se diz assim, todas as pessoas que nascerem nesta família têm um direito de estar ali. Não há direito de se tirar essa pessoa. Não importa o que ela fez, deixou de fazer, se era bonita, feia, rica, pobre, boa ou má. Todos na sua família têm o direito de pertencer. E quando alguém é excluído da família, o que é excluído? Ah, você tá lá eu gosto de falar do churrasco de domingo, que é o dia de maior interação na família, né? Então, às vezes, no churrasco de domingo, o comentário é, o vô era terrível, o vô era muito mal, o vô batia muito na avó, o vô era muito ruim. Isso é uma exclusão. Exclusão. Natal. Ah, não vamos convidar aquela tia que ela bebe demais e dá briga. Não vamos convidar aquela tia. Exclusão. Exclusão é você realmente jogar pra fora, ou você falar mal, condenar, ou nem falar da pessoa, porque Deus o livre falar dessa pessoa. Isso são exclusões. Quando isso acontece dentro de uma família, alguém não é visto,
alguém é dado em adoção, alguém é tirado do convívio familiar pelo que fez ou pelo que é. Isso não é permitido na alma familiar. E o que acontece quando alguém é excluído assim? Nascerá um descendente, que pode ser você que está me escutando, e vai pegar uma senha. E essa senha diz, beleza, você tem um vô excluído, agora você precisa representar esse vô. E aí você começa a se tornar uma pessoa igualzinha ao seu avô. Você começa a ser rude também, como eu comentei agora há pouco, ser grosseiro, ser bravo. Muitas vezes vai nascer um descendente repetindo o padrão daquela pessoa excluída, até isso ser visto, gente. Então, às vezes, se repete gerações e gerações e gerações. Quantos casos de alcoolismo a gente vê que passa de geração em geração? Quantos casos de suicídio a gente vê que passa de geração em geração? De separações. Então, tudo que for julgado, tudo que for excluído da família vai precisar voltar ao seio familiar através de um descendente que vai repetir essa história, tá? E, gente, todos nós estamos envolvidos em algum perrengue da família. E existem pessoas que amam tanto, mas tanto, que elas se enfiam em 300 perrengues. Quem aí de vocês tem na família o que se fala, ih, esse aí é o que não deu certo, esse aí é a ovelha negra, tá? Na verdade, essa pessoa que mais sofre é o boi de piranha. É a pessoa que mais ama e que mais carrega coisas pela família e não consegue sair disso por uma lealdade e amor muito grandioso, tá? Então, gente, por que eu tô aqui focando tanto nessas leis? Porque ao saber delas, você pode se liberar. Você tem uma certa liberdade de sair do inconsciente que às vezes você está envolvido, tá? Então, eu já citei várias vezes para você sobre ciúmes, aonde eu tinha um ciúmes muito além. Porém, eu comecei a ver que isso pertencia à minha avó. A minha avó foi uma mulher que realmente sofreu por ciúmes, mas realmente ela tinha motivos para ter sofrimento de ciúmes, né? Meu avô era um homem muito namorador, muito generoso. E aí, claro que ela sofreu muito com essas situações. E ao contrário da época atual, não se tinha uma escolha. Ela teve que conviver ao lado do meu avô, tá? E o que acontece? Lá vem os descendentes resolvendo o que os nossos antepassados não resolveram. Aí vim eu, netinha, né? Ciumenta pra caceta no relacionamento. Porém, além de ter o sentimento da minha avó, mas agora eu posso meter a boca no trombone. E aí a mulher briguenta, brigando não por mim, mas brigando pela história das mulheres da minha família. Vocês entendem? Coisas que tiram vocês do eixo, que deixam vocês mal, que deixam vocês fora do eixo mesmo, te tira da casinha. Dá uma olhada se você não tá brigando pelas dores das mulheres ou dos homens da tua família, tá bom? Muitas vezes tem a ver com as histórias dos antepassados afetando a gente. Então, falei aí da primeira lei de pertencimento, todos entenderam sobre pertencimento? Alguém tem alguma dúvida sobre pertencimento? Vocês podem ir até falando das historinhas de vocês, tá? Porque é possível a gente verificar a quem a gente puxou. Esses tempos, por exemplo, eu tenho um negócio que eu gosto de sempre ter um pouquinho de dinheiro na carteira. Cartão não é dinheiro, na minha percepção, dinheiro físico, papel, sabe? E aí, esses tempos conversando, eu vi que a minha avó é a mesma história, né? Meu pai é a mesma história, sempre tem que ter um pouquinho de dinheiro para eu me sentir seguro, vai que precisa, né? Então, aonde você repete alguma coisa da tua família? De bom e de desafiador. É importante que vocês tenham essa percepção, né? Eu, por exemplo, gosto muito de me arrumar também, isso vem da minha mamãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito vaidosa, muito ajeitada. Então, aonde vocês carregam coisas boas e também desafiadoras, né? Então, isso é legal de a gente ter percepção. Suzy é assim também. Ótimo. Então, vamos lá para a segunda lei sistêmica, a segunda ordem, tá? Tem a ver com ordem, com hierarquia na vida, tá? Então, existe uma lei que diz: quem veio antes tem prioridade sobre quem veio depois. Quem veio antes cuida de quem veio depois. Aí, o que acontece? Nem é sempre que isso funciona desse jeito. Tem vezes
que você, por exemplo, é aquele filho ou filha que tá aí cuidando do teu pai e da tua mãe? Seus pais vão sair, você diz, se cuida, me liga quando chegar. Você é aquele filho, aquela filha que cuida do pai e da mãe como se fossem seus filhos. Você quer dizer qual o caminho certo, o que deve fazer, o que deve deixar de fazer. Você quer mudar eles como se fossem seus filhos. Você quer educar seus pais. Se você tem uma preocupação com seus pais, como se eles fossem seus filhos, isso mostra que você já está em desordem na tua vida. E as desordens vão ser percebidas na tua vida como? Através do fracasso, tá? Uma pessoa que desordena, que quer ser maior do que quem veio antes dela, acaba fracassando na sua vida. Ou na parte financeira, ou na parte saúde física e emocional, ou nos relacionamentos, tá? Então, gente, tá assim de gente que tá brigando. Ai, meus pais não se acertam, meus pais brigam, que eles deviam se entender. E vai lá querer meter bedelho no casamento do pai e da mãe. Vai ver como é que tá o casamento dessa pessoa. Ela não tá conseguindo cuidar nem do próprio casamento, tá sarneando, dando pitaco no casamento do pai e da mãe. Tá, gente? Então, presta atenção aí. Desordem, então. Quando você quer irmão dos seus irmãos e você quer salvar seus irmãos. Quer salvar, resgatar eles do inferno que eles estão. Isso mostra que você tá no papel de pai e mãe. Irmão mais velho normalmente protege os irmãos mais novos, tá? Assim funciona. Porém, há uma diferença entre proteção e você querer virar pai e mãe dos seus irmãos. Normalmente, se você é o irmão ou a irmã que fica querendo cuidar dos seus irmãos como se fossem seus filhos, coitadinho, precisa de mim, sem mim tão ferrado. Esse irmão vai se virar contra você ou essa irmã, tá? Por quê? Principalmente se esse irmão ou irmã for maior. Porque ele vai ter que brigar com você para dizer, você não é meu pai e minha mãe não, você é irmão. E aí quebra pau e você diz, nossa, mas eu faço tudo pelo meu irmão, pela minha irmã. Por que que a gente tá brigando? Porque você desordenou. Cagou fora do pinico, tá? Então existe uma lei a ser obedecida. Existe dentro dessa lei de ordem, também se diz assim, olha, isso é sensacional para relacionamento de casal. A lei diz, quando você se casa, a família que você formou tem prioridade sobre a família de origem, sobre os pais. Quanta gente não sai de casa, né? Não sai de casa continua o filhinho, a filhinha do papai e da mamãe, cuidadinho ali. E aí pega e não consegue olhar para a mulher. Dá mais atenção para a mãe do que a esposa, dá mais atenção para o pai do que para o marido. Problema, gente, desordem, vai levar o casamento pro buraco também, tá? Então, existe essa lei, né? Até no meio da igreja, não tem um negócio que o pai vai com a noiva até o meio da igreja e diz, agora ela deixará pai e mãe e seguirá com o seu marido. Gente, constelação pura no meio da igreja, entendeu? Só que a gente não se toca. Então tem gente que casa, mas tá lá com o quartinho pronto na casa dos pais, que vai que dá errado, né? Nossa, já tá uma energia maravilhosa. Prestem atenção, hein? E dentro dos relacionamentos, essa ordem também tem uma coisa muito importante nos dias atuais, também é meu caso, né? Eu sou um casamento de famílias mistas. Então foi lá, você se casou uma vez, por algum motivo se separaram, casa de novo. A prioridade é do último relacionamento onde houver um filho, tá? Porém, a precedência eu preciso respeitar o que veio antes. Quando eu respeito o que é o anterior, o relacionamento anterior do meu parceiro e o meu próprio parceiro ou parceira respeita o passado, nós temos uma condição de seguir bem. Se não há respeito, esse casamento sempre vai ter problemas e dores. Tá bom? Deixa eu ver a perguntinha aqui da Esther. E os netos vêm depois dos filhos e do marido? Isso, essa é a ordem, né? Primeiro, para a mulher e para o marido é quem? Quem veio primeiro? O seu filho ou teu marido? Marido, né? Com ele você fez o filho. Então, primeiro o marido, primeiro a mulher, depois os filhos. Isso também é uma desordem. Tem gente que coloca os filhos num pedestal. Só cuido do meu filho e da minha filha. A sexualidade desse casal vai pro brejo. Esse casal discute, esse casal não tem força. E esses filhos ficam sobrecarregados, tá? Então, primeiro o casamento. Claro, nasceu um bebezinho, tem que cuidar. Aquilo ali é um ser dependente. Mas logo passar esses cuidados, a atenção deve vir para o marido e para a mulher. Filhos vêm depois, netos então vem bem depois, né? Tá bom? Essa é a ordem.
Ótima pergunta aí, Esther. Entenderam, gente, sobre essa ordem? E essa ordem nos relacionamentos, quando não é respeitada, pode ter o amor que for, esse casamento não se consolida como uma coisa gostosa de se viver. Se não respeitar os namorados e casamentos que vieram antes. O que é respeitar, gente? Eu dou um lugar àquilo. Eu estive com aquela pessoa, eu aprendi muito com aquela pessoa. Provavelmente houve amor. Ninguém casa pensando em separar. Né? Então se lembra da parte boa. Nossa, eu aprendi alguma coisa, eu cumpri alguma coisa. Porque nos relacionamentos a gente se cura. Casamento é um canal de cura. Eu ajudo o meu marido a se curar com a família dele e ele me ajuda a eu me curar com a minha família. Então é uma troca muito bonita, porém dolorosa. Né? Casamento é o céu e o inferno no mesmo lugar. E quando você começa a tomar consciência de que o seu parceiro e a sua parceira é um mensageiro trazendo algo que você precisa resolver com você ou com a sua família, gente do céu, vira o céu. Você pega logo a mensagem e já pode resolver. Sozinho? Às vezes sim, às vezes vem pra cá, bora constelar, bora olhar pra isso, tá? Então é muito interessante. Tudo bem com a segunda lei aí, gente? A hierarquia. Dentro de uma empresa, pensem como é dentro de uma empresa, não tem uma hierarquia? Tem o chefe e tem os funcionários, não tem? Tem os cargos, tem o CEO da empresa, aí tem o gerente, aí tem o compras, aí tem o chão de fábrica. Ou uma empresa menor, tem o dono da empresa, tem o caixa, tem os vendedores. Existe uma hierarquia a ser obedecida. Se o funcionário entra na empresa querendo mandar igual o chefe, vai dar coisa, não vai? Desordem? Vai perder o emprego, certeza. Tá lá cantando de galo onde o terreiro não é dele, tá? Então sempre tem essas ordens, elas vão para dentro das empresas também um pouquinho diferentes, mas também atuam, tá? Tudo certo com essa segunda lei? Me dão um positivo aí. Interajam, gente. Quero saber que vocês estão me ouvindo, estão me entendendo. Tem até um coração ali do Maú. Ok? Então vamos lá para a terceira. Já que vocês estão quietinhos, cheio de coração maravilhoso, sinal que estão entendendo. Então vamos lá para a terceira e última, que tem a ver com a cartinha que saiu para vocês. Então quem sabe isso é muito importante para vocês. Então, ouvidinhos bem abertos, olhos estaladinhos para me ver e me ouvir. Então, equilíbrio, gente. A terceira lei diz que existe duas esferas para essa lei. A primeira delas é troca entre casais, amigos, trabalho, tá? Aqui está um, aqui está outro. Qual é o equilíbrio? Se só eu aqui ofereço coisas para essa outra pessoa, só eu faço coisas para essa outra pessoa começa a ficar pequenininha e endividada. E o que acontece aqui? Normalmente essa pessoa vai embora. Então qual é o equilíbrio? Eu ofereço algo a essa pessoa fica pequenininha, porém ela diz, nossa, eu gosto tanto de tacar Fábio, vou devolver algo a ela, e essa pessoa me faz algo. Aí eu fico endividada com esta pessoa, penso, nossa, essa pessoa é legal, também quero ficar com ela, então vou fazer algo por ela. E assim a gente troca. Relacionamento de casal, imagina duas pessoas e elas vão andando assim, juntas em direção um ao outro, tá? Equilíbrio. Não é assim ou assim, é os dois no mesmo tanto. Como é que eu sei que eu tô no equilíbrio, Fábio? As coisas estão no fluxo na sua relação. E normalmente, se você é a pessoa que tem um monte de reclamação dentro da relação, esfarrapada ou dolorosa, muitas vezes você é o que está recebendo demais e o outro está grande. E o que acontece? Você precisa dizer que tá ruim, que você precisa crescer através de diminuir o outro. E aí não fica legal a relação, né, gente? Qual a solução quando você recebe demais? Parar de receber ou oferecer mais. Gente, relacionamento de casal, profissão é oferecer. Oferecer. Eu ofereço, eu dou, eu cuido, eu zelo, eu sirvo o outro, eu sirvo. E uma hora isso vai voltar. Porque é a lei universal
Toda vez que você oferece algo a alguém, esse alguém começa a ficar se coçando ali para achar uma forma de te devolver o que você está oferecendo. Porém, sem você pensar assim. Se você pensar assim, já quebrou o circuito. É eu oferecer. Eu sirvo. Marilda pergunta aqui, como tomo equilíbrio se meu esposo só pensa no trabalho? Então, minha querida, talvez seu esposo só pense no trabalho. Se ele estiver trazendo dinheiro para manter a família, entende que a forma dele compensar você é pagar as contas? Então, sempre tem que ver o contexto inteiro. Ah, esse marido só trabalha, mas também o dinheiro é só dele? Ah, então, vocês não se veem mais, vocês não trocam mais, então esse relacionamento já acabou. Agora, às vezes, uma forma de um marido ou uma mulher se fazer presente é pagando as contas, é através do dinheiro. O dinheiro é a forma que muitos pais separados se tornam presente, pagando as contas, tá? Então, tem que olhar para isso, tá, Marilda? E o que acontece? Quando você entra muitas vezes nessa lamúria, digamos assim, o outro não me vê, o outro não faz, lembra que você precisa servir. Eu ofereço, sem esperar nada em troca, sem esperar nada em troca. E de novo, a persistência, isso é casamento, gente, persistência, tá? Vou citar um exemplo dentro do nosso relacionamento. Muito tempo, nós viemos de algumas visões diferentes de vida, e para mim, casamento era sempre conversar com o outro e ver qual o melhor caminho a seguir, né? Vamos conversar, qual o melhor caminho a seguir, onde a gente deve investir, onde a gente deve viajar. Para mim, casamento era sentar e ver isso, os dois seguirem. Para o meu marido, como talvez ele ficou muito tempo solteiro, né? Nós temos um pouco de diferença de idade, e ele se separou e ficou uns 10 anos solteiro, e aí criou uma independência. Então, quando ele chegou no casamento, ele tinha uma vida um pouco diferente. Eu não preciso dar satisfação da minha vida. E para mim, aquilo me doía muito. E eu tive que falar muitos anos, isso é importante para mim. É importante para mim que você me mostre as coisas. É importante para mim que você peça a minha opinião. É importante para mim. Isso não foi um ano, gente. Isso foram 6 anos, uns 8 anos. Mostrando o que é importante para mim, mostrando o que é importante para mim. Até chegar num patamar onde hoje nós dois sentamos e conversamos sobre praticamente tudo. Tudo, não sei, né? Mas penso que grande parte das coisas nós dois sentamos e conversamos. É preciso que você não desista do seu parceiro ou da sua parceira. Então, ofereça, se doe, sem querer nada em troca. Diga o que é essencial para você. Mostre, tá? Gente, abram a boca, porque tem um monte de relacionamento que as pessoas não conversam, não dizem quais são as necessidades, quais são os limites, tá bom? Rogério, gostaria que comentasse um pouco sobre essa lei entre pais e filhos na idade adulta. Ah, vamos chegar lá, tá? Então, falei na troca entre casais, chefes, amigos. Funciona desse jeito, troca, tá? Você dá e você recebe. E, gente, você sabia que o limitar do outro, o outro pode te dar só o tanto que você pode devolver? Se o outro te dá demais, você não consegue devolver, você tem que ir embora? Então, muitas vezes numa relação você não ganha muito porque você não pode ganhar muito, porque você não tem muito a oferecer. Pensa nisso. E linda pergunta, Rogério, muito obrigada. Então, a próxima etapa desse equilíbrio entre dar e receber é entre pais e filhos, que é totalmente diferente. Entre pais e filhos, esse equilíbrio funciona de forma diferente. Entre pais e filhos, os pais dão e os filhos tomam. E quanto mais a gente toma, mais pequenininho, endividado a gente fica. Tá? Então, e não tem como devolver. Se você, por algum motivo, disser, nossa, ganhei tanto dos meus pais, vou devolver. Pá! Vai ter que te diminuir. Você vai ferrar com a tua vida. Não tem como devolver para os pais. A bola não vai para os pais. O que eu recebi dos meus pais, eu vou passar para os meus filhos, para minha profissão, para algo que eu vou servir. Tá? Qual a forma de eu agradecer meus pais? Eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou saudável. E os meus pais olham para mim dizendo, olha lá, minha filhona, meu filhão. É o orgulho. Através de quem eu me torno, da minha felicidade e do meu sucesso, eu agradeço os meus pais pelo que eu recebi. E muitas vezes você se sabota na vida só para ver seus pais falando onde eu errei com você.
Aonde eu tinha que ter feito mais? Só que é duas pessoas sofrendo aí, tá? E tem mais, né? O Rogério falou sobre isso. Se os pais dão muito para os filhos, esses filhos ficam tão endividados que como é que eles vão pagar esta conta? Muitas vezes eles não conseguem sair de casa porque eles estão tão endividados que eles precisam ficar aqui com papai e mamãe. Aí não conseguem sair de casa. Ou eles têm problema no financeiro, ou eles têm problema para sustentar relacionamentos, porque eu tenho que ficar em casa. Tem uns que desenvolvem, por exemplo, uma drogadição, porque é uma forma de ficar aqui vinculado aos pais. Um vício, tá? Então, pais que oferecem demais acaba sendo um peso. Então, o que acontece? Você tem pais que podem te oferecer coisas. Por um tempo, você participa das coisas que os seus pais têm. Claro, né? Você tem pais, por exemplo, que são muito bem financeiramente. Você vai aproveitar disso. E quem sabe seus pais, em algum momento, vão dar algo a vocês para vocês usarem isso como início. Por exemplo, eu e meu irmão, nós ganhamos um carro dos nossos pais quando a gente completou 18 anos. Nossos pais pagaram faculdade, os estudos e nos deram um carro. Esse foi o início da nossa vida. E foi. Agora vai criar tuas perninhas, entendeu? Porque o que acontece? Muitos pais ficam dando muito suporte aos filhos. E esses filhos ficam até confortáveis. E não vão para a vida. Sempre é assim? Não. Mas a maior parte das coisas que a gente vê é que esse filho não consegue se desenvolver no seu financeiro, não consegue se desenvolver nos seus relacionamentos afetivos. Então, o que são bons pais? São aqueles que vão se tornando desnecessários. E eu vou te dizer, você sabe que a adolescência é tão desafiadora? Porque é momento dos pais frustrarem os filhos. Manda mesmo, manda lavar louça, tirar o lixo, limpar a casa, manda fazer coisa, frustra. Porque aí que o teu filho vai dizer, meu, tá chato aqui, preciso ir embora dessa casa, preciso me resolver. E aí a pessoa cria as perninhas dela e vai viver, e vai crescer, e vai realizar. E vai ver que a hora que sair de casa, vai dar um valor desgramado para pai e mãe, porque começa a ter que lavar a própria louça, a própria roupa, né? Cuidar das próprias contas. Aí começa a notar que tem conta de água, tem conta de luz, tem conta de aluguel, começa a falar, poxa, o que eu reclamava, né? É como as pessoas crescem, gente. Tá bom? Respondi você aí, Rogério. Marilda, converso muito que a vida não é só de trabalho, mas eu também ajudo a pagar contas. Eu convidei para fazer constelação porque ele acha que isso é besteira. E a saúde nossa tá ruim. Marilda, às vezes a outra pessoa, ela não está na mesma frequência e permissão para vir com uma constelação que você está. Então você pode olhar por isso, tá? E não importa se a pessoa acha besteira ou não. A energia quântica chega em todos os envolvidos, tá? Ele não controla as contas e também não passa para eu administrar. Pois é, Marilda, aí se vê que é o mesmo probleminha que eu estava falando um pouco antes. Às vezes vai um tempo para as coisas, você informar o que é necessário, o que é legal, o que é bacana. Você mostrar para esse homem o quanto é bom ele estar em casa, o que você oferece para ele quando ele está em casa. Gente, eu vejo um monte de gente que termina o emprego e fala assim, puta merda, eu tenho que ir para casa. Você já pensou? Se você tem esse pensamento, pessoa linda, veja, se reestruture se você está num relacionamento adequado. Porque se você se sente mal em ir para casa, ou mal em estar indo pro teu trabalho, lascou-se, né? Você não tá no lugar certo. Presta atenção que você não tá no lugar certo. Tá? Agora, Marildo, o que eu vejo também, pessoas que trabalham muito, muitas vezes o trabalho é o que mantém essa pessoa viva. Então ela vira workaholic, né? Viciada em trabalhar. Porque aquilo é a válvula de escape da pessoa. É o que mantém ela viva. Tem isso também, tá bom? Rogério, então filhos sempre serão pequenos? Eles sempre vêm depois na hierarquia. Tá? Porém, o pequeno não é o cuidar do filho. Eu devo cuidar do meu filho até uns 15, 16 anos, aí ó, tô orando. Tô orando porque a gente tá falando de Brasil. Tá? É muito comum nos países lá fora, quando o filho cria a maioridade, ele sai de casa. Ele vai morar sozinho. E isso é o certo. Tá? Mas eles sempre serão menores que os pais. Em nível de hierarquia, eles sempre serão pequenos. Pequenos necessitando de cuidados? Não. Tem um momento que esses filhos, eu como pai e mãe, eu preciso confiar. Eu fiz tudo
o que era o meu papel. Agora eu confio que eu fiz tão bem que agora meu filho e minha filha vão andar por si só. Essa é a bênção dos pais. Eu confio que eu fiz tudo o que vocês precisavam. Agora é com vocês. Tá bom? Nenhuma pergunta no Face, pessoal quietinho. Sandra, eu fiz exatamente isso. Dei faculdade aos 18 anos, dei um carro. Hoje os dois estão andando com as próprias pernas. Já algumas pessoas criticam, falando que não deveria dar o carro. Fiz o melhor? Então, Sandra, o que eu vou te dizer? Eu agradeço muito porque o primeiro carro foi o que me ajudou trocando depois à medida que eu fui tendo mais dinheiro, tá? Então, se os pais têm a oportunidade de oferecer alguma coisa, eu não vejo problema nisso. Porque os filhos podem fazer parte do sucesso, mas os filhos não podem exigir. Você tem dinheiro, você tem que me dar um carro, entendeu? Aí é desordem. Os pais não devem nada para os filhos. O essencial que a tua vida eles fizeram. Alguns vão oferecer um pouco mais. Agraciado você é de ter pais que te acalentaram, que seguraram na tua mão quando você tinha febre, que pagaram os seus estudos. Isso tudo precisa ser agradecido. E não tô falando para você ser um pai ou uma mãe que não cuida dos seus filhos também. Não levem para esse lado. Você decidiu ser pai e ser mãe, então seja pai e mãe. Que ter filhos é diferente de se tornar pai e mãe, tá? Mas também o que eu vejo em pessoas que não conseguem cuidar de seus filhos, tem traumas próprios, onde os próprios pais deles também não cuidaram deles, tá? Porém, como eu disse, o essencial você tem que é a tua vida. Agora vai lá e faz acontecer, tá? Então não tem o melhor ou o pior. Naquele momento, com o que você tinha, você ofereceu o que você tinha para os seus filhos. E como você disse, eles estão caminhando bem. Então tá ótimo, tá? Eli, isso é desafiador, mas é preciso e melhor para os filhos. Isso. E por que é tão desafiador? Porque a gente tem que deixar ir. Por isso que é desafiador. Nossa, que deusa. Ah, bonito, né? Obrigada. Pergunta, gente, deu para entender a parte do equilíbrio? Como é importante, como pais, também saber dar limites, também saber dar responsabilidades para os filhos. Tá? Eu sou um pai e uma mãe que eu tenho uma empresa, que eu tenho algo bacana. Esse filho deve começar a entrar nessa empresa e trabalhar para receber. Senão, não tem direito a ter o que a empresa oferece. Ok? Ou deixa esse filho livre. Se ele não quer trabalhar nessa empresa, libere. Então vai se virar, né? E segue a vida. Você vai ver como você é uma bomba propulsora para os seus filhos quando você confia. Eu dei o necessário, agora é com você. Eu confio. Você vai ver seus filhos tendo sucesso lá fora, gente. É lindo isso. Rogério, por favor, equilíbrio entre irmãos. Irmãos estão no mesmo nível, tá? Pais e filhos, casal e irmãos, mesmo nível, tá? O que é um desequilíbrio? Equilíbrio. O irmão mais velho protege o que veio depois. Por quê? Porque ele é mais velho, ele é maior. Proteger, mas proteger, gente, é de pequenininho. Depois que cresceu, é irmão. Não tem que ter troca aqui. São irmãos, eles convivem. Eu tenho mais dinheiro com meu irmão, posso contribuir? Posso. Porém, eu vou dizer, eu vou ajudar você agora. Mas você me paga mais tarde. De alguma forma, você me paga depois. Com um jurinho. Aí a coisa mantém. Se você é um irmão que ajuda o outro, você pode ver que você vai afastar esse irmão. Sempre tem que haver alguma troca. E nem sempre ela é monetária. Eu não sei. Tá? Mas o que eu tenho visto, você ajuda demais financeiramente um irmão, quando vê esse irmão, essa irmã está emputecido com você ou se afasta, não consegue mais estar ali. Tá bom? Sempre assim, gente, toda família tem suas exceções. Por quê? Porque tem que ver o contexto de vida, tem que ver um monte de coisas, tá? Mas de 10 casos, 8 é isso que eu tô falando. Tá? Vai lá ajudar, perdeu o irmão, perdeu o dinheiro, perdeu o amigo, perdeu... Quem já aí emprestou dinheiro, perdeu o amigo e o dinheiro? Emily, como lidar com uma pré-adolescente e um adolescente que brigam muito? Adolescentes não brigam, o que brigam são os pais dos adolescentes. Os adolescentes estão trazendo alguma informação de que algo não está bem entre os pais, entre os avós e as pessoas que eles mais convivem, tá?
Existe sim o adolescente que após a formação dos 2 hemisférios cerebrais começa a questionar, começa a olhar que a família ensinou uma coisa, deles começa a se relacionar com pessoas que aprenderam outras coisas e começa a ficar confuso. Nossa, na minha família isso é errado, como é que isso é certo na sua? E aí você começa a deslumbrar novos campos. Por isso que o adolescente às vezes fica confuso, porque é muita informação, ainda mais hoje, né, gente? Quando manter o equilíbrio quando os pais já são idosos? Sandra, os pais idosos, quando estão lá realmente velhinhos, né, precisando de ajuda, sim, é hora de você contribuir com seus pais. É um direito dos pais pedir ajuda e um dever seu contribuir. Agora, os pais estão de idade, mas estão benzão lá, segue o baile, minha filha. Eles se viram, tá? Eu falo isso porque tem pai e mãe que cria filho pra cuidar deles na velhice. Cara, isso é um peso do caceta. Não faça isso com seus filhos. Não crie eles pra cuidar de você na velhice. Pegue tudo que você faz e guarde coisa pra você se cuidar na velhice. Claro, vai ser ótimo ter teus filhos, mas que isso seja algo natural que vai acontecendo e não uma obrigação pra ambas as partes, tá? Vanessa, os pais do meu marido até hoje dão tudo. Quando eu cobro algo em casa, ele não aceita as regras aqui em casa. Não aceita ser cobrado. Por quê, né, Vanessa? Recebeu tudo do pai, dos pais, né? Tudo tava fácil. Eu não aceito que me contraria. O que eu pedia, meus pais davam. Gente, vocês sabiam que isso é formado quando eles são pequenininhos? Por exemplo, você tá ali na fila do mercado e aí, né, não ao acaso, na hora que você vai pagar a conta, tá cheio daquelas coisas maravilhosas, né? Balinha, Kinder Ovo, tudo que criança quer. E o seu filho pede, eu quero. E você diz, você quer, mas você não precisa. Hoje nós não vamos levar esse Kinder Ovo. Hoje nós não vamos levar essa balinha. Você ali ensinou seu filho que nem sempre o que ele quer, ele vai ter. Agora, se você sempre deu tudo para esse filho, ou quando ele se jogava no chão e se escabelava, você pegava e dava, você formou no seu filho, na sua filha, um ser que não vai conseguir lidar com contrariedades, porque teve tudo. Lascou-se, né? Só que aí vem, Vanessa, por que eu me casei com o marido assim? Por quê? Aí tem que olhar a tua história. Guto, que é isso? Não sei, Guto, o que você quer saber que é isso? Aline, e quando a mãe pede ajuda financeira? Não é meu caso, mas queria saber. Muitas vezes a mãe, quando pede ajuda, ela tá querendo reconhecimento. No fundo, ela quer o seu reconhecimento, o seu amor. Então, muitas vezes, quando os pais estão pedindo dinheiro a você, ou você está no papel de pai e mãe dos seus pais, ou você está num papel onde eles estão pedindo, eu faço parte do sucesso que você tem. Eu mereço algo. Entendem a mensagem? Claro que você tem condições, você pode auxiliar seus pais com o básico, presentear seus pais. Agora é diferente de sustentá-los. É diferente. A Zuleika perdeu dinheiro e perdeu o amigo. É muitos, né? Evângela, filhos pequenos que brigam muito. Os pais estão se pauleando, Evângela. Quando os pais não estão bem, gente, os filhos vão demonstrar. Quebrando o pau. Se for adolescente, não quer ir pra escola, fica aborrecido. Os filhos mostram como estão pai e mãe. Ou ainda, né? Pai que na família os irmãos brigavam muito. Os pais, os tios, os avós, aí vem o sobrinho, vamos repetir o padrão, vamos quebrar o pau que aqui nessa família irmão tem que brigar. Já ouviram essa história, gente? Idosos e separados. Sandra, não importa, teu pai e tua mãe pra você nunca se separou, sempre vão estar juntos em você, tá? Muda nada. Bia, o meu marido quer que tudo seja do jeito dele, a minha opinião não importa. Aí, Bia, tem que olhar aí pra essa história do casamento, tem que olhar também se você, às vezes, não tá no vitimismo, não se achando não vista, não amada, não reconhecida. Aí, muitas vezes, Bia, esse sentimento de não ser compreendida, respeitada, ou o contrário pros homens também, tá? Podem vir de você ter sentido isso lá na tua primeira infância, onde houve um afastamento da tua mãe com você. Pode ser até um dia que você chorou porque você estava com fome, alguém foi lá e te trocou achando que era troca de fralda e não era, era comida que faltava. E não te deram isso. Então você se sentiu não compreendida. Aí você carrega isso pra tua vida, não se sentindo compreendida. Presta atenção nisso, tá?
Marcelo, estamos aqui. Meus pais estão muito bem de saúde, mas arrumo encrenca quando digo que eles podem ainda fazer seus afazeres. Só cuido para eles não se prejudicarem em algo. Ainda tá no papel de pai, hein? Eu tenho que cuidar para os meus pais não se prejudicarem? A não ser que eles sejam insanos. Se não, bola para frente, filho. Seus pais se viravam antes de você chegar. Vão se virar sem você. Fica bem tranquilo. Vanessa, hoje vejo, parece que ele não precisa ser casado, de voltar para casa do pai. Quem sabe tá casado com os pais ainda. Lembra? Falei lá da ordem de sair de casa para casar? Todo mundo tá preparado para casar? Não, gente. Tem um monte de gente que não tá preparada para casar, por isso que vira nhaca depois que começa a morar junto e vira mais nhaca ainda quando tem filho. Melissa, eu sinto falta de carinho dos meus filhos. É normal? Tenho depressão. Será isso? Ah, Melissa, a depressão é um vazio do pai, vazio da mãe, que tá aí em você, ou vem lá de orfandade, lá da avó que não teve a mãe, da mãe que não teve a mãe, do pai que não teve a mãe, os pais morreram cedo. Então, olhe para sua depressão, tá? Porque se você exigir que os seus filhos preencham esse seu vazio, tá vendo a desordem? Então, às vezes, você vai afastar cada vez mais os seus filhos ou vai colocá-los em perigo por colocá-los em desordem. Ah, a Fábio tentou me matar, gente, juro. Ah, quando nós éramos pequenas, né? Realmente, Evângela. Eu não tentei matar, não. Fiz comidinha, ela foi lá e comeu. Comidinha de folhas. A Evângela é minha prima, gente. Quando a gente era pequena, tinha uma árvore de borracha na avó, sabe? Que solta aquele leitinho. Eu fui fazer papinha de brincadeira. E o leitinho fica mais cara de comida, né? Lá vai ela, ofereci e ela comeu mesmo. Vou fazer o quê, gente? Zuleika, meu marido não compra nada pra ele, pra mim e nossas filhas ele dá tudo. Estamos em desequilíbrio mesmo sendo ele que quer viver assim? De pensar que para ele nada? Às vezes essa é a forma de ele servir você, Zuleika. Às vezes você oferece muito para ele de outras formas e ele gasta com você. Para ele, dinheiro não é uma necessidade para ele. Então não tem a ver com desequilíbrio isso não. Tá? Pelo que você está me falando, ele não compra nada para ele, mas compra para você e para as filhas. O homem gosta de servir a sua mulher e seus filhos. O homem gosta, o homem veio para servir a mulher. E aí tem gente que vai dizer, mas isso não é certo. O homem gosta de servir a sua mulher, ele gosta de ver sua mulher linda, sua casa arrumada, o homem gosta. Se o homem não gosta, ele não acessou o pai dele, ele não está na frequência de homem. Porque o homem serve, e quanto mais ele serve, mais dinheiro ele ganha. É a coisa mais linda do mundo, e ele pode sim aproveitar desse dinheiro, ou para ele não importa tanto, tá? Assim é, gente, assim é. Isso não tá dizendo que a mulher também não sirve, ela serve o homem. A mulher, ela sempre vem primeiro dentro de casa. Ela é a que sabe comandar, ela tem um jeitinho especial. Obrigada, Eliane. Perguntinhas? Gente, falei um monte, 15 minutos. Perguntinhas? Gente, não é? O homem não gosta de ver a mulher arrumada, bonita, não é bom? E a mulher, se ela tá no feminino, ela gosta de ser cuidada, ela gosta de estar bem também. E o homem gosta de estar no masculino, e aí os dois se encontram, gente, esse casal vai bombar. Porque o casal, muitas vezes, o homem ou a mulher é o que dá um suporte para eles ficarem lá no topo. Então, sempre, por isso que aquela história do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E a recíproca é verdadeira, do lado de uma grande mulher tem um grande homem. Tem um homem que a incentiva, tem um homem que a coloca em algum lugar bacana, seja incentivando a ter sua independência, ou seja, a incentivando a continuar sendo a mulher que dá suporte, que cuida da casa, que cuida dos filhos, tudo tá certo como é. Se o casal tá crescendo, é porque tá certo, tá? Evângela, iniciativa tem que partir sempre do homem. Iniciativa do quê, Evângela? Rogério, excelente tudo que você falou, ficou claro. Show de bola. Glamour, tenho 2 irmãos, sou a do meio. Não me sinto bem na presença da irmã mais velha. Isso mostra que a irmã mais velha talvez está no papel de mãe sua. E aí você... eu não sou sua filha, eu sou sua irmã. Aí é fogo puro. Eli e Fábio, fala um pouco de julgar os pais. Temos que acertar eles como são?
Gente, eu não preciso concordar com os meus pais. Tem um monte de coisa nos meus pais que eu penso que não é legal. Mas, gente, eu não tenho que ir lá e querer dizer o que é certo. Eu não tenho que ir lá e mandar meus pais ser diferente. É um problema deles, tá? Então, o que é o não julgar? Não é o que é aceitar? Eu concordo, são meus pais, são assim mesmo, são desse jeito que tem as histórias de vida deles, passaram pelos problemas que só eles sabem. Às vezes vocês falam, eu vejo assim, ah, mas se eu fosse meus pais eu faria diferente. Pois é, mas você não é os seus pais. Você estudou mais, você tem outro conhecimento, você conhece a FAB, conhece das leis da vida. Então não se compare, não queira mudar seus pais. Né? Às vezes, ai, não aguento, minha mãe sempre reclama, meu pai tá sempre não sei o quê. Pois é, gente, é o padrão de vida deles, é como eles foram criados, é como eles viveram, a história de vida deles. Então, gente, não se comparem. Não queira dizer, se eu fosse meus pais faria isso, porque você não é. Com ninguém faça isso. Você pode dizer, olha, se você fosse eu, se fosse eu faria desse jeito, mas sendo você, eu não sei o que você vai fazer. Porque eu não sei o padrão de consciência da outra pessoa, eu não sei o nível de dor da outra pessoa. Você sente a dor de dente da outra pessoa? Não, só ela sente, então fica na tua. Ah, Carol, quando a mãe teve depressão pós-parto, pode ter relação com o quê? O que acontece quando nasce um filho? Você começa a saber o que é ser mãe. Então, normalmente, pessoas com depressão pós-parto têm um problema com a mãe, tá? Batata. Rosana, meu marido é indeciso. Como tenho que fazer? Dar suporte? Claro, Rosana. Não é à toa que casou com você. Eu vejo aqui em casa, tem dia que meu marido tá numa negatividade do cão e eu venho, calma, vai passar, vamos agilizar esse negócio, vamos melhorar. Tem dia que é eu que tô pra baixo, e vem meu marido me dar uma chapuletada, não chapuletada de bater, tá, gente? Chapuletada de dizer, ô mulher, ânimo, vamos lá, erga essa cabeça. Então, um dá suporte ao outro. Evângela, de sair, de comprar coisas pra mim. O marido tem que ter iniciativa de comprar coisas. Não, porque, por exemplo, Evângelo, meu marido, ele não é de presentear. Porém, eu faço questão de mostrar a ele que eu fico muito triste quando não recebo presente, porque eu amo ganhar presente. Só que se não é do outro dar presente, então não fica esperando que o outro faça, porque não vai fazer nunca. Então talvez você pode dizer, olha, você poderia me dar um presente, né? Gostei tanto de alguma coisa, sabe? Espera a iniciativa do outro, não, porque às vezes se isso não é importante pro outro, não vai fazer nunca. Vai fazer quando fez alguma coisa e precisa equilibrar. Glamour, sim. Ela quer sempre me falar como devo fazer, quer saber de tudo. Agora não tô entendendo se você tá falando da tua filha ou de você, porque foi passando um monte de pergunta, tá, Glamour? Zuleika, verdade, Fábio. Ele fala que agora é pra eu me cuidar, me amar, ele diz que fica feliz em ver nós felizes. Então vou fazer umas comprinhas sem preocupação. Claro, e comprinha lindona pra ele, né? Olha aí, coisa linda. Ê, mulherada. Voltem pra força. Evângela, eu que escolho tudo sempre. Evângela, você sendo uma Basso, que nós, a família Basso, as mulheres, são mulheres bem... Como dizer assim, firmes, decididas. Então, muitas vezes você tem um homem que permite isso, porque senão ele prefere ser feliz do que ter razão, entendeu? Só que também, esse tipo de mulher forte precisa aprender a recuar. Para o homem não perder a parte masculina dele. Ok? Mas por que eu me caso com alguém que não decide nada? Ou eu falei mal disso porque eu tinha um pai ou uma mãe assim, eu caso com alguém assim. Ou porque você é mandona mesmo, então tem que ser alguém assim, porque senão vão viver dois cabritos brigando. Bia, Fábio, minha mãe não aceita meu marido. E tem 19 anos essa guerra, não aguento mais. Ela fala mal dele pra mim e o meu marido fala mal dela pra mim. Bia, tem alguma projeção aí que pode ser olhada numa constelação, tá bom? Eu não sei o que tá acontecendo, mas pro seu marido não se dar bem com a sogra, tem que olhar como é que é a relação dele com a mãe dele, tá? Eliane, minha mãe é muito comunicativa, ama falar. Conheço alguém assim, mas está perdendo a voz. Ela fala com a voz trêmula. Os médicos dizem que não há tratamento. Então, Eliane, aqui você trouxe uma mensagem interessante. Você disse que ela está perdendo a voz. Será que com o passar dos anos ela sentiu que o que ela fala não é mais reconhecido, ouvido? E a vozinha dela começou a trimilicar?
Talvez, hein, gente? Talvez. Emily, eu sou a do meio, mas minha mãe sempre defende o irmão mais velho e minha irmã mais nova, nos damos bem. Projeções em filhos, tá, gente? É comum a gente projetar num filho alguém que a gente gosta mais ou alguém que a gente não gostava. O que é projeção? Às vezes eu projeto num filho algo que eu não gostava da minha mãe. Nasce um filho com a cara da minha mãe. Eu tenho raiva daquele filho. Porque eu projeto nele algo da minha mãe. Então, às vezes, se dá mal com o filho, tá? Andréia, Fábio, me separei e voltei pra casa da mãe. Muitos fazem isso. Normalmente, motivo de separar porque você tá voltando pra casa. Tenho 3 irmãs, uma 16 e uma 11. Está desafiador. Muitas brigas, enfrentamentos com elas. Claro, porque, né? Qual a melhor coisa pra você, meu amor? Zarpa, seus anjinhos aí te trazendo mensagem. Sil, Fábio, filhos e irmãos que se tratam como estranhos, às vezes até como inimigos. De onde vem isso? Antepassados. Às vezes isso já acontecia lá atrás, né? Isso vem lá de trás, aonde os irmãos se tratavam como inimigos. Ou aonde um dos irmãos quer ser pai e mãe dos outros. Tem que averiguar, né? Não tem a receita de bolo na vida não, gente. Aqui eu dou as dinâmicas para vocês, porém tem muita coisa que pode estar afetando aí. Rosane, English teacher. Eu sempre digo que ele tem que fazer isso, me incomoda. Eu sempre digo que ele tem que fazer isso, me incomoda. Rosane, aí vem, né? Quem era assim na tua família? Quem foi o homem que tinha que mandar ele fazer tudo? Lá tá você brigando pela tua mãe, pela tua avó, pela tua tia, alguém que teve que passar por isso. Tem gente sempre vai ter um problema. Aí reclama, ai, meu marido nunca deixou escolher nada. Ou, ai, meu marido não escolhe nada, eu tenho que escolher tudo. Entendem? Sempre vai ser um problema que está te afetando, é porque é algo que você precisa resolver em você, para parar de te incomodar. Marcela, me explica como funciona isso de raiva do filho. Eu não sei explicar isso necessariamente, mas muitas vezes você tem um filho que você se identifica mais e um menos. Por quê? Nesse que tá menos, você vê nessa pessoa, ela traz alguma informação que te lembra algo que você não gostava de alguém, tá? Então, por exemplo, eu tive uma mãe que era muito comunicativa e me irritava porque eu não gostava de ficar ouvindo gente falar o dia inteiro. Aí eu tenho um filho quietinho e tenho um filho que não para de falar. O filho que é quietinho, ai, que filho gostoso de estar. O filho que fala um monte, ele me traz a minha mãe que eu não gostava. Aí eu quero me afastar desse filho, eu não quero saber dele, entendeu? Marcela. Lu, eu vejo você. Denise, sobre a questão da voz faltar e ficar rouca, poderia falar mais? É isso. A minha voz não está sendo ouvida. Não adianta eu falar. Eu não tenho voz. Não tem mais muito o que falar. Por exemplo, gente, quando eu comecei a fazer palestras, e palestra para 6 pessoas, tá? A minha voz era igual aquela mulher da Top Derm. Falava desse jeito. Porque na minha família também, as mulheres elas não podiam dar opinião, elas não podiam expressar, elas não podiam mostrar que eram inteligentes, que elas tinham conhecimento, tá? Então, quando eu fui mostrar isso para o mundo, todas as minhas mulheres da minha família que não podiam falar estavam ali juntas, falando ao mesmo tempo, a ponto da voz tremer, porque eu falava por todas elas. Vocês imaginam o peso e a dor para fazer o que eu faço? Como foi no início? E hoje, quando eu falo para vocês, sai tão limpa, tão clara, né? Às vezes vocês falam, nossa, Fábio, é tão fácil entender. Porque agora eu tenho a bênção delas. Então, quando eu falo com vocês, eu curo todas elas através de mim. Lindo, né? Se eu fizer a constelação, vai dar resultado também no meu marido? Vanessa, nunca o outro. Raramente é o outro. E quando for o outro, você pode tomar a decisão de sair. Entendeu? Então, normalmente, quando eu trabalho algo em mim, isso vai afetar todos, tá? Oi, Marcelo, tudo bem? Marcelo é massoterapeuta, né, Marcelo? Massoterapeuta e constelador. Fábio, a curiosidade dos pais sobre sua vida pessoal, isso me incomoda. Tento evitar, mas nem sempre consigo, por limite, pois me coloco como filha que não confia neles. Como posso evitar essa situação? Fábio, existe uma época da vida onde a gente deve ir até os pais, agradecer tudo, mas de coração, sabe?
e receber uma bênção deles. E há um momento que às vezes é necessário a gente se afastar. Por que se afastar? Porque os nossos pais têm uma frequência de vida, de se relacionar com dinheiro, de se relacionar com eles mesmos, como pessoas. E se eu fico muito perto deles, às vezes eu me permito ser afetada. Então tem momentos que é preciso que os pais sigam dentro de nós e não grudado em nós, entendeu? Camila tá rachando o bico ali não sei do que. Bia, eu tive só uma filha por medo de gostar sempre mais dela e menos de outro. Porque eu sempre achei que minha mãe sempre gostou do filho mais velho. E não tem nada a ver com a paçoca. A sua mãe ama todos, gente. Só que cada amor soa de uma forma diferente. E às vezes, entra aí, você não se sentir amado porque os seus pais te amavam. Ai, gente, tá acabando o tempo. Mas vou responder essa. Muitas vezes a sua forma de se sentir amada, Bia, era com alguém te abraçando. Aí a tua mãe super abraçava teu irmão, mas não abraçava você. Mas pra você, a sua mãe sempre fazia uma comidinha que você gostava. Mas você não viu o amor dela fazendo a comidinha que você gostava. Você queria o abraço que ela dava lá pro outro. E aí não é que você não foi amada. A forma de amor da tua mãe com você era diferente. Vi, Fábio, quando o pai falou mal dos filhos pros outros, isso faz algum tempo. Hoje, com idade, se falar a ele, diz que não falou. Vi, muitas vezes os pais não lembram do que faziam. Até porque talvez o que eles fizeram lá atrás foi o que te motivou a ser quem você é hoje. Então não fica cobrando, não. Vai lá e faz o que precisa ser feito. Agradece como foi, eles deram o que tiveram para você. E às vezes nossos pais nos guilhotinaram lá atrás, nos metralharam, porque foi o que nos deu o impulsionamento para ir para a vida. Tá? Gente, tem um monte de pergunta aqui. Marcelo, fisioterapeuta e quiropata, dos top. Constelador também. Não vou conseguir responder as outras perguntas, gente, mas assim que houver outra live, teremos tempinho. Tenho 1 minuto para me despedir de vocês. Uma delícia estar com vocês falando dessas 3 leis que são essenciais para a vida da gente. Então, continue acompanhando, venha fazer sua constelação, participe dos cursos, participe do YouTube, do IGTV, gente. Ouçam as coisas, porque aqui tem material para transformar a tua vida. Então, compartilhe com quem você ama, porque o mundo de gente feliz é o mundo mais lindo para viver, né, gente? Oh, beleza. Então, compartilhe, ajude a eu ajudar mais pessoas, tá bom? Grande beijo, uma linda quarta, um lindo restinho de semana para todos vocês. E logo, logo, se Deus quiser, a gente pode se ver pessoalmente e dar aquele abraço que eu adoro dar em vocês. Beijo, gente. Fui. Tchau. Olha, tempinho voa, né, gente? 33 segundos. Poxa vida. Beijo, beijo.